Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Tema da semana: Paulo e a rebelião. Olá, é uma alegria estarmos juntos, tudo bem com você? Como você tem sentido a proteção e o cuidado do Senhor? Que você esteja vivendo bons momentos neste ano, que nós estamos aí ainda no início, que você sinta a proteção e o cuidado do Senhor. No programa Lições da Bíblia de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho a visão de Paulo do grande conflito, como Paulo viu a luta entre o bem e o mal, e como ele encontrou em Jesus a solução para os seus problemas. Nós temos os nossos convidados desse segundo encontro, pastor Ismael Forte, que trabalha na região central da capital, né? Da capital. É somente da capital? Não, estende até Carapicuíba, Barueri, Jandira, e vai até Pilar do Sul. Na região administrativa da Isso. Igreja Adventista, que nós chamamos de Associação Paulistana. Isso. Com a sede administrativa no Brooklyn, é isso, né, pastor? Perfeito. E cuida de duas áreas, que é a área de motivação dos membros para o envolvimento na pregação do Evangelho, falarem do amor de Jesus, que a gente chama de ministério pessoal, e a área de escola sabatina, onde nós temos desde os bebezinhos até os adultos, as diversas classes, onde nós somos motivados a estudarmos a palavra de Deus e também participarmos. O pequeno grupo está associado ao Ministério Pessoal, também. Mais ao Ministério Pessoal, mas tem a motivação da Escola Sabatina, né? Que todas as classes, onde se estuda temos o nosso tema do Guia de Estudos, se transforme num pequeno grupo de estudo da palavra, de motivação. Durante a semana. Exatamente, para que ele tenha ali, fora o encontro da comunidade, ele tenha também uma motivação de aprender e de ser motivado pela convivência dos queridos. E nesses pequenos grupos, qualquer pessoa pode participar, independentemente da sua comunidade religiosa, né? Perfeito. Falei tudo isso para dizer que o pastor Ismael Forte cuida dessas duas áreas. Ele é forte. É verdade. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é uma alegria poder participar mais uma vez da escola, das lições da Bíblia. E eu gostaria de expressar aqui o meu agradecimento a você por esse convite, muito gostoso, muito maravilhoso. Eu vou levar o agradecimento à produção do programa, ao Tiago, que é o responsável aí pelos convites, que sempre tem feito isso de forma muito, né, muito legal, convidados especiais aqui. Obrigado, Tiago, pela assessoria aí. Pastor Edmilson Lima, que cuida de tudo que eu falei aqui para todo o estado de São Paulo, é o motivador para todos os líderes das 8 regiões administrativas que nós temos no estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Gilmar. E como o pastor Ismael aqui mencionou, eu também quero agradecer. É uma alegria sempre participar aqui nesse encontro, esse momento. São milhares de telespectadores. Você é uma inspiração para todo o Brasil e o mundo. Várias pessoas sempre me comentam, olha, é um programa fantástico, porque a gente entende melhor a Bíblia. E é bom só lembrar o seguinte aqui ainda, pastor Gilmar, esse nosso guia de estudo já existe aí há mais de 160 anos. E o ciclo do estudo da Bíblia dura 10 anos. Quem estuda essa lição, esse guia de estudo, em 10 anos a gente estuda toda a Bíblia, verso por verso, com compreensão e entendimento. E nós temos milhares de pessoas. No estado de São Paulo, são mais de 200 mil pessoas, e dessas 200 mil pessoas, cerca de 130 mil a cada dia estudam esse guia de estudo. Eu quero mandar, inclusive, um abraço aqui para cada estudante da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. No estado de São Paulo, ali do Vale do Ribeira, região oeste, a capital, aqui no Vale do Paraíba, enfim. É sempre muito região bom. De Campinas. Região de Campinas, ali na região onde mora o nosso querido líder, o pastor Gilmar Batistotti. Sabe, é bom a gente ver as pessoas estudando a Bíblia. E a outra ênfase nossa é exatamente a ênfase da missão. As pessoas que estudam a Bíblia,
elas são orientadas a não ficar apenas para si com esse conhecimento, mas também compartilhar com as pessoas. E isso realmente é maravilhoso. Então, sinceramente, um abraço a cada um. E aqui, olha, pastor Gilmar, eu preciso fazer a minha média aqui. Minha esposa querida, Cleile Lima, minhas 2 filhas, Lissa e Sara. Faça que é bom. Papai ama, o maridão ama muito a cada uma delas. Faça, nobreza, você merece. Você sabe que eu tenho aqui, chegou aqui para mim, uma relíquia, são 5 lições. Eu não sei onde é que eu posso, qual é a câmera que eu vou colocar aqui. 5 lições, pastor. Nós temos aqui 1945 essas lições. Quero agradecer o Elino que é o gerente de operações aqui, operações técnicas aqui da Novo Tempo. O Elino tem isso no seu acervo pessoal. E são 20 dessas lições que ele tem. E ele recebeu essas lições do redator da época da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora no Brasil, que tem os direitos de tradução, de impressão da lição. Ele recebeu do redator na época, nosso saudoso e querido pastor Luiz Waldvogel, 1945, primeiro trimestre, 46, quarto trimestre de 48, 47. E o que me impressionou aqui é que o redator, ele que cuidava do texto da lição, e estudava cada uma delas depois. Se você olhar, você percebe que esses textos estão marcados, estão em vermelho aqui, estão em vermelho. É um homem, quem conviveu, o pastor Ismael conviveu com o pastor Luiz Waldvogel. Então, um homem sábio, um homem que buscava conhecer a palavra de Deus. Foi parceiro de trabalho do pastor Ismael Forte. Trabalharam juntos. Na verdade, foi uma inspiração para o meu trabalho. Pastor Ismael, eu não quero te expor aqui na idade, mas ele faz questão de dizer que ele estava no começo, enquanto o pastor Luiz estava já ali, uma idade bem avançada. E é interessante que sempre, em todas as épocas, a responsabilidade no Brasil para a publicação, para a tradução, originalmente nós recebemos do órgão que cuida em nível mundial da igreja, mas a tradução e a impressão é da Casa Publicadora Brasileira. Pastor, fantástico. Então, eu quero agradecer. Elino, obrigado, viu? É inspirador para a gente receber aqui, ver o cuidado e a dedicação que essas pessoas que marcaram a Igreja Adventista, a liderança da igreja, tinham com a palavra de Deus e especificamente com o nosso guia de estudos, o guia de estudos de 1945 a 1949 que eu tenho aqui. Pastor, esse é do acervo pessoal, não dá para... Dá vontade de ter, pastor. Olha, representando aí uma multidão de 200 mil pessoas, eu vou pedir em público que, será que o Elino me doaria pelo menos um para que eu possa mostrar por onde a gente passar, pastor Ismael? Muito bom, muito bom. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo porque em todas as épocas Deus tem iluminado pessoas para que sistematizem temas, livros, estudos da Bíblia, para que nós compreendamos realmente a palavra. Que esse é o grande objetivo do Senhor e é ela que nos sustenta. Pastor Ismael, o senhor pode orar, por favor? Sim. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez rogamos a Tua bênção e a Tua presença neste momento para estudarmos a Tua palavra, compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do autor. Lembra aí, está aí na tela, nós temos aí temos o nosso blog, você pode acessar e pode baixar e compartilhar, porque sempre é um privilégio poder ouvir o autor do Guia de Estudos. Com a palavra, pastor David Tasker. O grande conflito dentro da igreja. Por que há tanta desordem na igreja? Esta é uma boa pergunta, mas isso depende do que nós vemos. Se você vê o comportamento de seus irmãos e irmãs, não contribui com muita inteligência para ver que este é um problema real.
Se você olha para as pessoas na igreja, a aparência delas, se você olha para os líderes, temos um problema. Mas se você olha em outra direção, vai ver algo diferente. Eu estou muito interessado em ouvir a Paulo. O apóstolo Paulo começa o primeiro livro aos Coríntios falando aos santificados em Cristo Jesus, aos que são chamados santos. E no verso 5, capítulo 1, disse, em tudo fostes enriquecidos nele. No verso 7, nenhum dom vos falta. Mas depois, Paulo começa o capítulo 2, 3, 4 e 5, mencionando algumas coisas muito ruins que haviam na igreja. E há algo que nos chama a atenção sobre as coisas ruins que estão acontecendo. O que você olha? Nós olhamos para o mal ou para Deus que santifica a sua igreja? Eu não sou juiz. Quando penso nas personagens bíblicas, por exemplo, em Davi, o que Deus disse sobre Davi? Ele é o homem segundo o meu coração. Mas olha para a vida de Davi, a Bíblia registra de forma muito clara. Podemos ver Davi e começar a escrever todo tipo de coisas más ou todas as más consequências. Mas Deus não olha para essas coisas ruins. Ele disse, ele é o homem segundo o meu coração. Ele pode nos ver e dizer o mesmo. Por quê? Porque nós caímos sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Ele nos quebrou e somos totalmente dependentes dEle. Se o resto da minha vida estou olhando para os defeitos dos outros, isso mostra que Jesus não fez nada por mim. Mas se reconheço que a minha vida tem sido redimida pelo sangue do Cordeiro, posso ver aos outros e ver o valor neles. Porque Deus colocou o seu valor. E Satanás colocou o pior caráter possível. Porque ele é o acusador dos irmãos. Não preciso ajudar a Satanás em sua obra, mas na obra de Deus. Não para o benefício de Deus, mas para o meu. Preciso fazê-lo para manter a minha santidade e salvação. Precisamos fixar os nossos olhos no Salvador e não nos pecados dos irmãos. E outra coisa sobre a qual Paulo fala é o corpo, a igreja como corpo. E vê que, se algum membro do corpo está ferido, o resto do corpo se une para poder ajudá-lo. Paulo também comenta sobre a armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes e se levantar, e tudo isso será fornecido. As pessoas não podem fornecer sua própria armadura no exército, mas os generais e os líderes sim. Eles dão a armadura e nós não precisamos procurá-la. Deus nos dá a armadura porque somos soldados dele. Bem, é muito importante para nós deixarmos de olhar para os defeitos da igreja e para os erros que vemos ao nosso redor, porque isso é tão fácil de ver, mas é mais desafiador ver como Jesus me redime, e se Ele pode me redimir, pode redimir a qualquer pessoa. Nisso, nós deveríamos nos concentrar. Vamos começar entendendo a visão que Paulo tinha do grande conflito entre o bem e o mal. Eu começo perguntando aqui, você fez até um comentário, pastor Edmilson, no programa passado, citando ali o apedrejamento de Estevão. Estaria ali despertando em Paulo, tendo uma visão depois da sua conversão, aceitando o Senhor ali, Saulo, né? Estaria ele percebendo essa luta tremenda entre o bem e o mal, sendo, né, ele estando envolvido nessa luta. Por isso essa percepção e essa dedicação que ele tem de colocar vários episódios, de apresentar, até o guia colocou, figuras e metáforas da luta. Teria ele tido essa experiência e isso ter influenciado ele de uma forma tão forte? Em meio à aparente derrota do cristianismo na morte de Estevão, porque Saulo foi um grande protagonista na morte de Estevão. Inclusive, como o nosso guia comenta, quando Saulo participa na morte de Estevão, e ele teve ali uma grande vitória, ali a oposição teve vitória aparente sobre o cristianismo, Saulo de Tarso, ele é promovido a ser membro do Sinédrio a partir de então. Agora, é claro... E o Sinédrio era? O Conselho Máximo Judaico. Pertencer ao Sinédrio era estar no topo da nação judaica. Agora, o que houve com Estevão impressionou a Saulo.
Saulo ficou impressionado com a reação de Estevão diante da morte e diante das falsas acusações. Nós não falamos dessa reação, que acho que é interessante lembrar, né? Não houve nenhuma reação de revolta, mas o Espírito do Senhor estava ali com Estevão. Então é interessante lembrar essa reação que causou essa impressão. Exatamente. Pastor, pode continuar. E sabe, do caos, Deus tira a vitória. E o guia, inclusive, comenta o seguinte, que assim como Deus criou o nosso mundo do caos e o Espírito de Deus pairava, assim também, diante do caos aparente, o Espírito Santo, ele transforma, ele convence e converte quem? Saulo de Tarso em Paulo. Não é? E aí a gente encontra aqui, inclusive, só para poder fechar isso aqui, pastor, a sua pergunta, ali em 1 Coríntios 15, verso 9, qual era a própria visão de Paulo? Por que Paulo era apaixonado pela missão e por levar avante o Evangelho? 15, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Forte. Mesmo tendo essa visão, se evidencia isso mesmo. Mesmo tendo essa visão de si mesmo, Paulo era um homem preparado, um homem sábio, um homem poliglota, falava vários idiomas, e ele teve um contato e uma comunhão tão grande com Cristo, e ele pregava a Cristo, e ele falava sobre a vitória baseada em Cristo, porque para Paulo o mundo espiritual era algo muito real. Ele conhecia o inimigo, ele experimentou alguns embates com o inimigo. Então, para Paulo, o mundo espiritual era muito real. E com a capacidade mental que ele tinha, com o conhecimento mental, com o conhecimento teológico que ele desenvolveu aos pés de um grande professor, Gamaliel, ele se tornou um instrumento poderoso neste momento infante da igreja cristã. Eu só quero ler o texto que você lembrou da reação de Estevão. O texto que está em Atos capítulo 7, verso 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então é muito interessante essa certeza, né? Eu fico assim pensando, nós estamos estudando sobre o grande conflito, o pano de fundo aqui é, onde estava o diabo nesse momento? Quais as intenções de Satanás nesse momento? E como Deus reverte a situação? O grande detalhe que a gente vê na igreja, o que levou a igreja à vitória, era a igreja estar cheia do Espírito Santo. Quando, por exemplo, Saulo se converte, Ananias, o profeta de Deus, o discípulo ali de Damasco, vem para batizar e para visitar a Saulo. Olha o que Atos capítulo 9, aqui no verso 17 diz. Atos 9, 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que avança e que Satanás treme e teme, porque sabe que é uma igreja que vai avançar e certamente propagará a esperança e a vida eterna em Cristo Jesus. Ok, nós vamos por um intervalo muito bom, relembrar um pouquinho a história de como Deus foi atuando na vida de Paulo. Agora nós vamos ter ainda maior percepção nessas ilustrações, nessas metáforas que ele vai usar no conflito entre o bem e o mal. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos por um intervalo e voltaremos já. Estamos voltando agora, nós vamos entender um pouquinho as ilustrações, as metáforas usadas por Paulo para ilustrar o grande conflito. A primeira que o Guia de Estudos apresenta está em Romanos capítulo 5, dos versos 12 até 21, é isso, né? Romanos capítulo 5, estou no 15 aqui, estou no 15.
5, 12 a 21, quando ele faz uma comparação aqui de Adão e Cristo. Aquilo que aconteceu com Adão, vou ler o verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele vai trabalhar agora o que Cristo fez. Está no verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vamos analisar esta visão maravilhosa aqui, Paulo mostrando a queda, mas a redenção. Existe uma certa resistência por parte das pessoas hoje de aceitar este pecado de Adão. E eles dizem, olha, eu não tive nada com Adão. Mas nesse paralelo que Paulo faz entre os dois Adões, nós observamos que nós também não tivemos nada com a morte de Cristo na cruz. Então, assim como nós aceitamos o pecado, nós também aceitamos a redenção gratuitamente que veio para nós. Então, Paulo está colocando aí que o pecado veio por um homem, mas a salvação veio por um outro homem. E é interessante que todos se tornaram pecadores, Sim. Mas alguns, ou muitos, ele diz, se tornarão justos. Ou seja, a salvação é oferecida. Sim. E eu tenho liberdade para escolher esta salvação. Interessante que Paulo escreve aqui uma carta aos romanos. E essa carta, ela atinge dois tipos de pessoas. Por exemplo, ela confirma aos cristãos romanos que a salvação era através de Jesus Cristo, apesar dos seus pecados. Mas ela também atinge pessoas que possivelmente não conhecessem a Jesus, porque em Roma, qual era a tradição? Era de que o imperador era o homem da salvação. É tanto que as pessoas oravam ao imperador. E agora então Paulo, ele escreve e diz assim, olha, o homem da salvação, ele é Jesus Cristo. Esse homem é que nos salva dos nossos pecados. Nossas orações, elas devem ser feitas a ele, porque a sua graça vem dele para nós. O senhor fez um comentário de uma frase, o senhor quer compartilhar com a gente? A frase de que a certeza de que a salvação vem de Cristo, e a vitória final de Cristo era a segura destruição final de Satanás e o fim do grande conflito. Então, somente através de Cristo que nós conseguimos a vitória. Porque aqui a gente tem uma comparação. Por Adão veio a morte e a separação, mas através de Jesus vem a vida e a reconciliação. Ele apresenta nesses versos claramente, né? Sim. Olha, há um detalhe aqui que eu volto a lembrar. Onde estaria Satanás tentando atacar aqui a igreja? E como através dessa carta de Paulo, Deus, ele traz uma motivação com a sua graça. Porque é o seguinte, alguém pecava e podia dizer assim, eu sou um miserável mesmo, eu não consigo vencer. O que Paulo escreve? Meu irmão querido, os nossos pecados, eles não vêm como uma fonte natural do seu coração. Desde Adão é que o pecado existe. Nós nascemos já nesse pecado. Pelo pecado de Adão, nós também pecamos. Agora, em Jesus Cristo, nós somos vencedores. E fica aqui uma palavra, sabe, que eu quero deixar para os nossos telespectadores. Às vezes você se sente um caído, um fraco, você que, quem sabe, até vai à igreja, até lê a Bíblia, e você de repente se vê pecando, e você diz, eu não consigo, eu sou um fraco. Nós pecamos não apenas pelos nossos pecados. Desde Adão o pecado existe, mas como Paulo diz aqui, em Jesus nós podemos vencer. Claro, não apenas cruzar os braços porque, como diz o guia de estudo, Jesus venceu, eu já estou perdoado. Não, a vitória dele me convida a andar com ele também em novidade de vida. Eu acho que vale a pena lembrar, pastor, que Adão tinha, eu já comentei isso em algum momento aqui, Adão tinha possibilidade de pecar, mas não vontade para pecar. Jesus veio com a mesma natureza de Adão. Antes do pecado. Antes do pecado. Não pós. Não pós. Jesus tinha possibilidade para pecar, mas não vontade para pecar.
Exatamente. Certo? Ele precisava vencer o pecado com a mesma natureza que Adão caiu, com a mesma natureza que Adão cedeu. Ele precisava se tornar vitorioso, para que a gente, pelo poder dele, se torne vitorioso. Exatamente. Essa é a grande Essa questão. é a promessa. Senão linda. vira meritório também, né? Claro. Ele venceu com a vontade para pecar, né? E eu acho que eu posso vencer sozinho. Então eu preciso ir a ele. Eu Aqui preciso. nos comentários aqui que o guia nos traz, tem uma frase que me chamou muita atenção. Sim. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. Só conseguimos salvação através da fidelidade a Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo. Não isolado, não sozinho. Exatamente. Não participando, né, tendo um sentimento de autossuficiência. Sim. Há uma necessidade de estar ligado. Vamos a outra metáfora que é apresentada por Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, é isso? Exatamente, 12 a 15. 12 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, 12 a 15. Eu vejo aqui, pastor, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um dos grandes homens que Deus usou para organizar a igreja. A igreja já estava sendo organizada, mas Paulo, a teologia de Paulo é uma base muito forte para a organização do corpo de Cristo, da igreja, a comunidade de fé. Por quê? Porque sozinhos a pessoa é mais volúvel, ela é mais tendenciosa a cair. E Paulo, ele trabalha a unidade cristã. Olha, unidos nós vamos ser fortes e não vamos ceder aos ataques do inimigo. Essa é a ideia de Paulo, assim. E aí ele usa os dons, ele usa os talentos e a igreja vai avançando. E é interessante o verso que ele coloca no capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento Veio de Deus. veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele vai mostrando aqui a necessidade da dependência que a comunidade tem, se ela quer vencer, ela tem uma dependência total de Deus. E há um texto que a gente conhece muito, aqueles que participam da comunidade adventista, que é um texto de Ellen White, que nós cremos na igreja adventista como inspirada, como profetiza, né? Que está no livro Nos Lugares Celestiais, na realidade é a meditação aqui, né? 1968. Igreja de Cristo, débil e defeituosa, como possa ser, é o único objeto sobre a terra a que ela confere sua suprema atenção, que ele confere sua suprema atenção. A gente vê que a comunidade que se reúne para buscar ao Senhor, sendo débil, defeituosa, é objeto de atenção do Senhor. Porque esta igreja é composta por pessoas pecadoras, que dependem da graça, dependem da comunhão e da unidade com Cristo. Então, Cristo é o fundamento da igreja. E ele foi construindo esta igreja em cima desse fundamento. Ele era a pedra angular, a pedra principal. E cada um de nós somos uma peça especial que está sendo colocado na construção desta igreja. Então, a união desta comunidade, ela serve como motivação. Aí está a grande questão que você colocou, são as pessoas que precisam estar unidas para crescerem e para levarem a mensagem de salvação. Exatamente. Né? Se a comunidade se torna corrompida, né, ela deixa de estar fundamentada naquilo que o Senhor deseja. E era o que Satanás tentava naquela época. Exatamente. A igreja estava agora organizada. Olha só, Deus avança com a sua igreja, mas Satanás nunca deixa de tentar tirar proveito em cima do que Deus faz. Então, o que começou a ocorrer na igreja ali de Corinto? Divisões na igreja, pessoas com partidarismo, dizendo que Apolo era melhor do que Paulo, outros diziam que Paulo era melhor, Pedro, quem sabe, e aí por isso que Paulo diz essas palavras, olha, Apolo fez uma coisa, Pedro fez outra, eu fiz outras coisas, mas a igreja é de Deus e nós unidos formamos essa igreja. E ainda hoje,
Importante, Ainda hoje a gente sim. percebe pessoas que frequentam a igreja e até possam dizer assim, estou salvo agora. Aqui eu estou como numa fortaleza. E realmente, a igreja é uma bênção. Aliás, um dia alguém perguntou a um grande evangelista, Billy Sunday, e perguntou assim, Pastor Sunday, é possível eu ser um grande religioso e ir para os céus um dia sem precisar frequentar uma igreja? E sabe o que ele respondeu? Ele disse assim, sim, é possível. Tanto quanto é possível alguém atravessar a nado o oceano e não morrer. Mas assim como corre graves riscos de morrer ao atravessar a nado o oceano, também a tendência de naufragar na fé, por não participar da comunidade, é muito grande. Porque eu acho que a grande questão, a gente não está olhando o aspecto de salvação, porque o que nos salva é Jesus, Claro. não é a placa de uma igreja, Não, nós não. sabemos disso. Mas é a questão da motivação, de estar juntos. Né? Quando você citou, até ia fazer o contraponto aqui, que é aquele indivíduo que diz assim, mas eu não preciso de igreja. E realmente você precisa de Jesus para a salvação. Mas a reunião em uma comunidade tem um objetivo, que é motivar. E a igreja, ao longo da história, sempre foi um instrumento de salvação. Apesar da placa da igreja não salvar, mas ela leva uma motiva, mensagem. exatamente, Exato. ela nos mantém. Você pega uma fogueira, enquanto todas as madeiras estão unidas, aquela fogueira está queimando bonito. Você tira uma madeira daquela e coloca à parte, ele se apaga. Essa Então, ilustração você vê que existe uma função da igreja. E se não fosse importante a igreja, Deus não estaria trabalhando com essa igreja e lutando para manter essa igreja até o final dos tempos. Muito bom. Você quer O comentar? guia de pastor, que eu estudos quero- aqui vem nos trazendo algo que eu achei interessantíssimo. É exatamente o verso 16 e 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Um verso que às vezes alguém pode até usá-lo Bem lembrado. em outro sentido, certo? O texto aqui diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Qual é uma aplicação que a gente percebe muito em relação a esse texto? O cuidado com... Individualmente falando, o meu corpo, mas a aplicação maior aqui é realmente, inclusive, a comunidade. Aquele que se levanta contra a comunidade de Deus, o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, é alguém que cai no desagrado de Deus. Isso é sério, hein? Por isso que ele usa vós, né? E não você Isso, ou eu. exatamente. Vamos adiante, acho que foi bem lembrado isso aqui, das responsabilidades e o respeito que eu devo ter com a comunidade. Né? 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma outra ilustração que 12, do 14 até o 26, que é a ilustração do corpo, né? Isso. O corpo tem, vou ler o verso 12, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí ele vai trabalhar, cada um tem uma função, né? O corpo deve trabalhar ligado, assim como a igreja ou aqueles que fazem parte de uma comunidade devem estar integrados. Exatamente. E aqui volta aquela visão que você colocou, que o grande conflito, o inimigo de Deus quer destruir esta unidade. Perante Deus não há um dom superior ou inferior. Existe o dom que Deus te deu para contribuir com esse corpo de Jesus Cristo. Porque o que o inimigo queria era desfazer a igreja, colocando que um dom fosse melhor do que o outro. E o que Paulo coloca as ferramentas de Deus para edificar a igreja são os dons nesse corpo que Deus deu, que é a igreja. E é interessante que existe um lugar para cada ser humano nesse corpo. E quem escolhe o dom não é o ser humano, é o próprio Deus. Deus. Bem lembrado, pastor. Bem lembrado. Aqui no verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É interessante a gente ver no livro de Atos, quando diz assim, que o Espírito Santo quis que Paulo fosse por tal lugar. Pareceu bem ao Espírito Santo escolher, por exemplo, a tal pessoa, a Estevão, para diácono. O grande detalhe é, o Espírito de Deus, habitando na igreja, habitando em nós,
é que conduz essa igreja aí à vitória contra Satanás. E aí me vem, pastor, aqui a necessidade do senso da utilidade. E eu queria que você rapidamente aqui lembrasse do projeto que a Igreja Adventista tem agora na América do Sul, que é o Meu Talento, Meu Ministério. Meu Ministério. Bem lembrado, pastor. Às vezes alguém pensa assim, como eu posso ser útil? Eu vejo alguém que fala tão bem da Bíblia, que canta tão bem, lá na igreja, quem sabe, é bom lembrar, é bonito ouvir uma boa pregação, é gostoso, uma boa música, mas pela Bíblia, a ênfase é, faça do seu talento o seu ministério, sabe? O que você é? Você é um mecânico, você é uma enfermeira, você é um taxista, você é um médico, você é uma diarista. Use esse talento, essa habilidade, porque é interessante. O médico, ele faz muitas coisas fantásticas, mas às vezes ele não consegue passar a camisa que ele usa. Quem passa aquela camisa é aquela diarista fantástica, que passa tão bem. E ela vai com aquele talento dela, ela vai conversar com amor e começar a pregar a palavra de Deus para as pessoas. Meu talento, meu ministério, o que Deus me deu como dom ou como hobby também. Inclusive o Tiago, eu falava com o Tiago agora há pouco, o Tiago gosta de pedalar, tem um grande grupo. Você pedala? Tem amigos? O produtor do programa, só para identificar aqui, o produtor do programa. Pastor Gilmar. Use do talento, das pedaladas, o ministério. É claro, e você pedala sempre ali. Qual o local que você pedala ali, em Campinas, pastor? No Parque Taquaral, ao redor ali. Olha aí, quer fazer uma pedalada com o pastor Gilmar? Que dia, pastor? Os domingos? Durante a semana, no final, na pequena folga, né, pastor? Eu estou, ultimamente não está, né, tão fácil, mas eu acho que é importante a gente lembrar isso, pastor, porque todos nós podemos e devemos nos sentir úteis. Isso. O Senhor não existe, é como no corpo, né? Cada parte do corpo tem a sua função. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Eu percebi que o pastor Ismael quer falar. Guarda aí, pastor Ismael. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já. Voltando para o nosso último momento, quero agradecer muito ao pastor Ismael Forte pela participação e o pastor Edmilson Lima. No final nem sempre dá tempo, então foi muito bom a gente ter passado esses dois programas juntos aqui e sempre serão bem-vindos. A produção aí vai convidar sempre. Pastor Ismael, primeira vez aqui, mas foi, viu? Brilhante. 10. Amém. Vamos para a ilustração, que ela é muito conhecida para aqueles que normalmente leem a palavra de Deus. Talvez você vai ouvir pela primeira vez. Está em Efésios capítulo 6, versos 11 a 17, onde o apóstolo Paulo usa a ilustração de uma armadura de um soldado romano e cada parte dessa armadura aplicando na luta que nós temos entre o bem e o mal e podemos usar, como devemos usar cada parte da armadura para vencermos. Vamos relembrar? É bom lembrarmos aí que o inimigo que nós estamos enfrentando não é um inimigo comum, certo? Então, por isso que Paulo está colocando uma armadura também não tão comum. E é legal que você está falando, está no verso 12, eu acho que vale a pena ler, exatamente. Né? 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não são contra seres humanos, são contra seres espirituais. E Paulo conhecia bem de perto essa grande luta, sabe? A escritora Ellen White, ela comenta inclusive que Paulo, ele tinha embates pessoais com Satanás. Satanás investia contra ele. Alguns dizem até que o espinho na carne de Paulo era uma luta que ele tinha constante. Fora pessoas endemoniadas que Paulo lidava com elas. Agora, Paulo, a perseguição dos governantes. Exatamente. Né, agora, Paulo, conhecendo bem de perto o inimigo, ele usou também uma figura de linguagem muito prática que todo mundo conhecia. Ou seja, é como se Paulo dissesse, ninguém pode ficar sem entender isso.
como se proteger dos dardos inflamados do inimigo. Então Paulo usa a figura da armadura do soldado romano, que era muito conhecida naquela época. Então vamos lá. Primeiro, cinto, o que significa? A verdade como um todo, a verdade plena. E é justamente esse cinto que tem uma função muito especial nessa armadura, que é de segurar toda a armadura. Ok. Couraça da justiça. A couraça representava exatamente a justiça de Cristo que a pessoa precisa ter na sua vida. Ou seja, quando um dardo vier, quando Satanás vier acusar você de que você é um pecador e não vai conseguir, você possa dizer: a justiça de Cristo me protege. Ele é justo e eu tenho Jesus na minha vida. E aí nós temos os calçados militares, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E ele coloca aqui como uma ilustração, ampliando um pouquinho, como apresentando o Evangelho da Paz, não tem distância, você vai usar os pés e vai caminhando para buscar aqueles que estão perto e longe. É interessante que o Guia de Estudos faz uma referência ao texto de Isaías, né? Isso. 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. A necessidade de estar envolvido nesse compartilhar da verdade, da justiça de Cristo, da salvação que foi recebida. Esse calçado, esse sapato do Evangelho da Paz, lembra caminhar, lembra ir. Mas quando você e eu somos chamados para anunciar a mensagem de Jesus, eu não devo ir pensando em agredir a pessoa, em empurrar goela abaixo a verdade de Deus. Não, aqui fala que a mensagem do Evangelho, ela produz paz. Paulo fala isso, inclusive, ali em Romanos, que traz paz essa mensagem. Quantas pessoas viviam uma vida de tristeza, de angústia, e alguém simbolicamente calçado com o Evangelho da Paz vem e anuncia a boa notícia? Que beleza! E é interessante, pastor, quando a gente pensa na luta entre o bem e o mal, aquele que compartilha a mensagem, ele tem que estar ligado ao Senhor para que outras pessoas conheçam. E isto de alguma forma vai dando para ele sustentação, claro, força, porque ele intercede, porque ele ora para compartilhar essa mensagem. Perfeito. Próximo é o escudo da fé, é isso? O escudo. O escudo da fé. O escudo é um equipamento de proteção, né? Você coloca entre si para você se proteger contra o inimigo. E a fé aqui, é descrita como esse escudo aqui. Como esse escudo. Então, através da fé, nós acreditando em Cristo, aceitando os méritos de Cristo pela fé, nós estamos sendo protegidos das investidas do inimigo na nossa vida. Eu gosto de pensar, viu, pastor, que a fé é um exercício diário e constante, uma necessidade diária e constante que nós temos. Esse exercício, essa busca, essa certeza, mesmo diante das dúvidas, dos questionamentos, das adversidades. Né? É interessante que todos esses itens da armadura, espiritualmente, eles estão ligados à palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí é onde entra aqui, inclusive, o capacete da salvação. Eu fiquei, assim, encantado com a explicação que o guia traz aqui. O capacete, posso entender assim, você e eu precisamos ter o entendimento de que, pela palavra de Deus, a cada dia eu sou confirmado como um salvo. Eu não devo sair por aí batendo no peito, eu estou salvo em Jesus. Mas aqui, na minha mente, eu preciso ter essa certeza, estou salvo em Jesus. E é claro, o capacete não ainda a coroa, né? E até o guia responde, por que o capacete, pastor Ismael, e não a coroa? Porque ainda estamos aqui na guerra, na luta, claro, né? A coroa vai ser para saborearmos a vitória final. Exatamente. Exatamente. E o último, sim, pastor, pode terminar. Não, ele complementa aqui com a espada do Espírito, né? E essa espada é a palavra. A mesma palavra que nos protege é a mesma palavra que nós avançamos. Com a mesma palavra nós avançamos para compartilhar esta maravilha de Deus para o ser humano que muitas vezes está sem esperança e desanimado.
tem na palavra de Deus aí uma esperança. É interessante que o guia usa a expressão, é nossa única arma de defesa, que deve ser usada como Jesus a usou quando tentado pelo inimigo. E aí eu creio que vale a pena resgatar o que você falou. Nenhuma pessoa temente a Deus, nenhuma pessoa que busque o Senhor vai usar a palavra para agredir. Em nenhum momento. A palavra de Deus será sempre apresentada, mesmo que tenha que repreender, mesmo que tenha que ser falado a verdade, a palavra será apresentada com muito amor, muito carinho, palavras que serão ditas com expressão de amor. Né? Quando a gente percebe aqui, por exemplo, a espada como escudo, a Bíblia como escudo, mas também a Bíblia como espada. Jesus se defendeu do diabo usando a Bíblia como escudo. Ele dizia, está escrito, mas também dizia, mas está escrito, ou seja, ali a Bíblia já era uma espada. O detalhe, é uma alegria a gente convidar as pessoas para servir a Jesus e viver a nova vida. Mas a Bíblia e o apóstolo Paulo, que conhecia Satanás, é como se ele dissesse, cuidado, você precisa avançar na fé, mas não te esqueças de cobrir a tua retaguarda, porque o diabo não vai desistir de você. E quem sabe aqui alguém está nos ouvindo e possa ser alguém que já foi da comunidade de fé, sabe? Mas se sente um caído. Meu querido, levanta, é o que diz a palavra, mas cuidado com a tua retaguarda, ou seja, use a Bíblia como escudo para te proteger. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bem lembrado. Acho que tem a música do Arte Trio, né? O Arte Trio canta uma música, né? Com esse verso, né? Escondi a tua palavra, né, no meu coração para não pecar contra ti. E Paulo usa esta metáfora justamente porque na guerra não existe trégua. E você precisa estar vestido dessas armaduras dia após dia. Muito bem colocado. Vamos para o nosso último momento, que é o último inimigo a ser destruído. Paulo dedica, e eu gosto muito do capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, onde nós temos aqui uma grande esperança, a grande certeza. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 12 em diante. O último inimigo a ser destruído será a morte. E lá no verso 54, a última parte, até o guia usou o verso 54 como o verso principal da exatamente, do guia, da lição. O verso para memorizar. No nosso tempo, né, pastor Edmilson, o verso áureo, né, pastor Ismael? No tempo, pastor Ismael, pastor Luiz Olivogel. Tinha que gravar. Os bons momentos do nosso tempo. É verdade. E quanto a esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Uma das grandes armas do diabo é tentar tirar a nossa esperança. Ali em Corinto haviam pessoas que começavam a pregar que Jesus voltaria para levar apenas os vivos e quem estivesse morto, acabou, não tinha mais chance. E isso causava muita tristeza, porque eles aguardavam Jesus para os tempos deles. Mas alguns diziam, se eu morrer, então eu não vou para os céus. E aqui, nesse capítulo, o capítulo 15 de 1 Coríntios, é onde Paulo fala, se a ressurreição não puder acontecer, então Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, vã a nossa esperança. Ou seja, Paulo, ele deixa bem claro, haverá ressurreição. É claro, ele fala aqui também que nós não somos ainda imortais. Até peço ao pastor Ismael que nos explique esse assunto aqui, porque no verso 54 ele fala que nós seremos imortais, mas não somos ainda, apesar da morte. O inimigo apresentou a imortalidade como uma solução, mas na verdade nós só alcançamos a imortalidade quando nós aceitamos a Cristo após a ressurreição, quando o pecado for extinto desse mundo. Aí nos tornaremos imortais, quando o nosso corpo se tornar incorruptível. É interessante acrescentar aí, nós seremos condicionalmente imortais. Lógico, haverá uma repressão
repressão Sim. definitiva do Sim. pecado, o mal nunca mais se levantará, porque nós conheceremos, o universo conhece, nós, né, depois transformados, quais são as consequências do pecado. Então haverá Sim. uma aversão. Assim como Adão e Eva eram condicionalmente imortais, ou seja, toda criatura ela precisa estar ligado à essência da vida, que é Deus, para que ela seja... O próprio texto aqui, pastor, quando fala assim, e o que é mortal, verso 54, Se revestir. e o que é mortal se revestirá. Ou seja, dá para entender o que é um revestimento, uma parede? Lá no íntimo, nós seremos sempre filhos de Deus. Agora, essa imortalidade será uma condição especial dada por Deus a nós. Exatamente. Como você falou muito bem aqui, algo condicionado sempre a estarmos ligados a Deus. Para viver este mundo, nós fomos criados do pó da terra. Jesus nos criou. Mas acabamos sendo vítimas do pecado. Agora Jesus está nos oferecendo um novo corpo, um corpo diferente, de um outro material, para passarmos novamente para essa condição de imortalidade. Imortalidade. Muito bem colocado. Eu só quero considerar o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu imagino aquele que nos assiste neste momento e perdeu uma pessoa querida. Não estamos estudando o tema da morte, nós estamos vendo a vitória dentro de um contexto do grande conflito, não é isso que nós estamos vendo? Mas a bendita esperança que essa pessoa pode ter, de que aquele querido que morreu está dormindo, diz o texto bíblico. E assim, como o pastor citou, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, esse querido um dia Haverá ressuscitar. vai acordar, né? E dentro desse plano existe um futuro glorioso para aquele que crê. Glorioso, maravilhoso. E Paulo vai repetir em Tessalonicenses, não é isso? Isso. Né? Eu quero ler aqui ainda o verso 52. É bom lembrar esse dia, haverá ressurreição, Jesus voltará. Excelente. Leia o 51, pastor, para a gente concluir. Olha só, o que Paulo 51 e diz. 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, Morreremos. mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que bendita esperança que enche o nosso coração. Quero agradecer muito, pastor Ismael. Vamos orar a Deus, pastor Edmilson, obrigado. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela bendita esperança, pela vitória em Cristo Jesus, de que um dia o último inimigo será destruído, a morte, e nós viveremos para sempre. Amém. Que todos nós, todos que estamos aqui, todos os telespectadores, aceitemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não esqueça as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sempre é nosso convidado em toda a comunidade adventista para tratar o que a gente tratou aqui. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.